Questão 33, pessoal. Renascimento. A gente vai começar a falar sobre uma questão de renascimento. Esses temas da Idade Moderna, né, Yuri, costumam cair com muita frequência. Tá? Ou absolutismo, ou renascimento, ou mercantilismo, grandes navegações. Esse tema costuma cair com é, muita frequência, né? E aí, o que a gente vai trazer aí? Né? No período do Renascimento, durante os séculos XV e XVI, ocorreram mudanças. Deixa eu tentar aumentar aqui o zoom para vocês, para a gente ler essa questão qualidade. Na qualidade e na quantidade de produção cultural. Essa questão ela é uma questão muito perigosa. Cultural. Cultural. Porque, cara, Renascimento é um dos temas que eu mais gosto de trabalhar em sala de aula. Renascimento é um dos temas que eu mais gosto de trabalhar, porque, cara, Renascimento você consegue fazer uma discussão sobre o surgimento da física com Isaac Newton. Você consegue falar sobre o surgimento da ciência, você consegue falar sobre várias coisas no sentido geral. Então, assim, para falar do heliocentrismo, Kepler, galera que estuda física, Kepler, né? Eu vou ver até se eu mando uma mensagem aqui, não, pior que eu tô sem o stream dele, né? Vou até falar lá com o cara amigo que eu tô começando, né? No, no, na outra stream. Então você fala de lei de Kepler, você fala de física, você fala de vários pontos com Renascimento, certo? E aí a questão ela fala na leitura cultural. E essa questão cultural é o nosso referencial quanto a realização dessa questão, beleza? Então, se você pensar, você tem que ter cuidado com essa leitura de, ó, é, é, o Renascimento ele não é só cultura, ele também não é só ciência, ele é os dois. Ele tem a contribuição dos dois campos, mas ele pergunta culturalmente. E aí o Yuri já mandou Charlie, vamos lá. Dentre os fatores que influenciaram essas mudanças, destacam-se produção cultural, cultura, absolutismo monárquico. Absolutismo monárquico, ele tá dentro do Renascimento? Eu poderia colocar dentro do Renascimento? Poderia com Maquiavel. Com Maquiavel eu poderia colocar no Renascimento, né? Mas o Renascimento, o absolutismo monárquico, a perspectiva do Maquiavel, ele não contribui para a produção cultural. Ele contribui para a consolidação do absolutismo, ele contribui para pensar a política do momento. Ele não contribui para falar de cultura. Beleza? Tranquilo? Então tem que ter cuidado com isso, tá? Desenvolvimento da imprensa. Desenvolvimento da imprensa vai. Porque a partir do momento em que você tem o Johannes Gutenberg, que é um cara que favoreceu a melhoria da produção de livros, né? Então você modernizou a imprensa. Com a modernização da imprensa, não sei porque que eu tô com o fone aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho algum porém. Mixer de volume. Não tem nenhum porém. Com o Johannes Gutenberg, você tem uma melhoria da imprensa, e essa melhoria da imprensa, ela permite você ter livros, produção livresca, e com a produção de livresca isso ajuda, no sentido geral, né? Essa divulgação de ideias ajuda. Fala aí, Chay, beleza? Fala, salve, salve, tranquilo. Vamos corrigir questão de história geral para ajudar no papiro que nós temos, né, para fazer, certo? Valeu, valeu, né? Então, é, esse entendimento. O jornal ajuda? Ajuda, né? A divulgação de ideias, a modernização da imprensa. Então, a gente tem esse cenário. Advento do século das luzes. Isso é século XVIII, pessoal. Século das luzes. Iluminismo. Lá na questão ele fala século XV e XVI, né? Século XV e XVI
são os referenciais que você tem. O iluminismo é século XVIII, então a gente não pode fazer essa confusão aí, valeu? A ação dos mecenas entra. O que é um mecena? O mecena, Yuri, ele é o financiador de produção cultural, ele é o financiador das artes. Nós tivemos mecenas famosos, como o Papa Leão X, que garantiu, por exemplo, essa ideia de incentivar, né, de incitar a produção cultural. A Capela Sistina, ela é fruto desse investimento da igreja, para você poder ter uma produção cultural, para você poder ter um entendimento cultural e desenvolver essas produções artísticas. Legal? Pessoal, deixa eu só fechar a janela aqui, 2 segundos, já estou voltando, porque vou acabar incomodando os vizinhos. Então vamos lá. Quando eu falo dos mecenas, a gente tem que entender que é aquela galera que ajuda a financiar as artes. E aí você teve, por exemplo, o Papa Leão X, você teve os Médici, famílias famosas que financiaram artistas para produção de arte, de obras, de esculturas, de pinturas. Mona Lisa foi fruto de mecenas, né? O Leonardo da Vinci, ele fez a Mona Lisa e você tem esse referencial da Mona Lisa como um trabalho dos mecenas no sentido geral. Legal? Beleza? Então, é muito importante a gente entender que o papel dos mecenas ele tem uma leitura boa, né? Ele tem um entendimento maneiro quando você fala sobre isso. Tá, então 2 e 4 até aí. Empirismo e liberalismo político de John Locke. Locke, ele é um cara do iluminismo. Eu não posso colocar ele aqui. Eu não posso falar de século das luzes. Eu poderia falar de absolutismo monárquico se eu falasse sobre questão política, tá? Se eu falasse sobre questão política. Como eu não estou tratando de questão política aqui, como eu estou tratando daquele contexto de produção cultural, eu tenho que ficar com 2 e 4, como o Yuri mandou, Charlie mandou muito bem nesse cenário. Valeu? Tranquilo? Então, gabarito Charlie, essa questão 33 da SpaceX. Valeu? Tranquilo? Alguma dúvida quanto a alguma característica desse período, quanto ao iluminismo, quanto a alguma coisa que vocês queiram levantar como, pô, não entendi tal ponto, tal coisa, alguma pergunta?